Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal Histórias e Memórias Contadas. Eu sou o professor Alexander, sou formado em licenciatura em História, também sou teólogo, formado em bacharel em Teologia. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, neste vídeo. Primeiramente, eu quero agradecer a sua presença e de antemão já te convidar a se inscrever no nosso canal. Isso aí, muito bem. Se inscreva no nosso canal, Vá lá, se inscreva, dê um like, deixe o seu comentário depois de assistir o vídeo, compartilhe conosco, vamos nos interagir, a respeito desse conteúdo tão interessante, tão importante que é a história, Estaremos falando hoje sobre patrimônio material, patrimônio imaterial. E é muito importante que você participe conosco, interaja conosco. Nós queremos que haja essa interação através dos seus comentários. Se tiver alguma dúvida, compartilhe. Se inspirou algo que nós estaremos falando, compartilhando nesse estudo e também no nosso quadro, Minhas Memórias, Minha História, onde nós estaremos contando lembranças de histórias que vivenciamos, ou que outras pessoas vivenciaram. Então tudo isso é muito interessante, para todos nós, e eu te convido, a participar conosco desse projeto que tem uma grande finalidade, promover o conhecimento e que juntos nós possamos sermos edificados por toda essa bagagem de conhecimento e de experiências, tá bom? Bom, como nós falamos, hoje nós vamos falar sobre patrimônio, Patrimônio, o seu significado, e também vamos falar sobre patrimônio material e patrimônio imaterial, tá certo? Bom, segundo Machete, ele cita do IFAM o significado a respeito de patrimônio. O que o IFAM o IFAM significa o Instituto do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional. O IFAM ele é responsável pela proteção desse patrimônio. O IFAM ele tem por obrigação, por competência, desde a sua criação, a responsabilidade de proteger, de zelar, de cuidar, de criar os mecanismos necessários para a proteção desse patrimônio. Mas o que Machete declara a respeito, ele cita que o IFAM declara a respeito do patrimônio. Muito bem. Patrimônio para o IFAM é o conjunto de bens culturais, das vivências e histórias de um grupo, certo? E que é passado de geração em geração. Vejam só, esse patrimônio, ou seja, esses bens materiais para o IFAM, eles ligam às pessoas, liga aos pais, liga aos avós, e liga aquelas pessoas que viveram muito antes delas. E que através desses bens, eles são preservados para as futuras gerações, certo? Então, essa é a definição que o IFAM, citado por Machete, ele cita, ele define o significado de patrimônio. Ok? Muito bem. A nossa Constituição Federal, do ano de 1988, lá do artigo 216 da nossa Constituição, ele define patrimônio, como nós podemos ver, como forma de expressão, modo de criar, criações tecnológicas, criações científicas, são as obras, são os objetos, são os documentos, são também as edificações, as construções, certo? São os espaços artísticos, culturais, e também os conjuntos urbanos e sítios de grande valor.
Então, essa é a definição de patrimônio pela a Constituição, a nossa Constituição Federal. Tá certo? Muito bem. Dentro da própria Constituição Federal, ela também estabelece os seus protetores. Tá? Então, a Constituição, ela define que os seus protetores seriam o poder público, né? O protetor desse patrimônio é o poder público, juntamente com toda a comunidade, tá certo? Então, não só o poder público, né, tem esse poder de cuidar, mas também, como declara a Constituição, toda a comunidade. Então, como é que funciona isso na prática, professor Alex? Veja bem, o poder público tem a responsabilidade, né, de zelar, de preservar, de manter esse patrimônio para a posteridade, para as futuras gerações. Mas essa responsabilidade não cabe somente ao poder público, né? Porque o poder público sozinho não vai ter condições de manter esse patrimônio, né, preservado. É necessário que toda a comunidade também interaja dentro dessa proteção, dentro desse cuidado, né? Denunciando atos de vandalismo, atos de destruição do patrimônio público, né? do patrimônio cultural, público, histórico-cultural, né? do nosso país. E a responsabilidade também que nós temos, né, de preservar essa memória às futuras gerações também, né? Não só de preservar no sentido de cuidar, mas também de preservar o conteúdo histórico, né, as ideias por trás de toda aquela construção, de toda aquela obra, de tudo aquilo que foi produzido pelos nossos antepassados. Que coisa linda, né? Nós sabermos exatamente, né, o que os nossos antepassados, nossos avós, né, os nossos pais, as pessoas que viveram antes de nós, produziram tantas coisas legais, tantas coisas bonitas, né? Tanto material interessante e que é necessário que a gente preserve, que a gente cuide, que a gente realmente valorize isso, porque é a nossa identidade. Nós nascemos dessas pessoas, né, que produziram, né? Nós fazemos parte, eu diria, fazemos parte dessa cultura, fazemos parte de toda essa produção, né? Então isso é a nossa identidade, então nós temos que realmente zelar e tomar os devidos cuidados, né, para manter todos esses bens, toda essa riqueza que foi produzida para as futuras gerações, tá bom? Muito bem. O patrimônio ele está dividido em material, ou seja, ou tangíveis, ou patrimônios imateriais ou intangíveis, né? Professor Alex, o que significa patrimônio material tangível? São aqueles que são palpáveis, tá certo? Aqueles que a gente pode pegar, tocar, né? Então, o patrimônio material seria as construções, os sítios paisagísticos, são os museus, né? São os acervos museológicos, são o cinema, são as fotografias, são os arquivos, tá certo? São os documentos, são os conjuntos arquitetônicos. Interessante nós observarmos que dentro desse conjunto arquitetônico, aqui no Brasil, lá em Minas Gerais, nós temos um belíssimo conjunto arquitetônico do período colonial. Sim, do período colonial lá em Minas Gerais, que é na cidade de Ouro Preto. A cidade de Ouro Preto possui um conjunto arquitetônico do período colonial. Além disso, né, esse é um patrimônio não só nacional, isso aí. Ele não é só nacional, ele é um patrimônio também mundial, né? Ele é reconhecido pela Unesco e pela ONU. Então nós temos aí realmente, algo que nós precisamos reconhecer e valorizar, né? Diante de toda essa riqueza, de tudo aquilo que foi produzido pelos nossos antepassados, que faz parte também da nossa história, porque está no nosso país, não é? E o que
e o que faz parte, né, da nossa história, temos que valorizar, temos que realmente reconhecer, né, a nossa identidade, nós somos brasileiros, não é? E isso nos orgulha muito. Não é? Nós temos que ter realmente orgulho de toda essa riqueza e essa maravilha que temos recebido. Quando se fala de patrimônio material tangível, aqui no estado de Sergipe, em Aracaju, nós temos o Ateneuzinho, que se transformou, né, era uma escola que se transformou no Museu da Gente Sergipana. E isso, aonde uma belíssima iniciativa, né, de transformar essa antiga escola em um museu onde marca a nossa, né, aspectos da nossa cultura, aspectos da nossa identidade sergipana, né? Então é algo incrível, né? A gente poder olhar para aquele prédio, né? Aquela construção, aquele grande edificação ali, aquela escola, e hoje ver que ali funciona um museu, né? Onde a gente pode viajar por várias características, vários detalhes interessantes, né? Da nossa cultura e do nosso povo, da nossa identidade, né? Isso é maravilhoso. Nós temos também muitas coisas que eu poderia citar aqui, né? Nós temos o Palácio do Governo, a Catedral, né? A Catedral Metropolitana de Sergipe, em Aracaju. Nós temos também conhecido como a Ponte do Imperador. Tantas coisas lindas, nós temos o Mercado Municipal, né? Muitas coisas muito interessantes que nós chamamos de patrimônio material. São as nossas riquezas, né? Aquilo que realmente nós precisamos valorizar, né? Como nossa identidade, nossa característica, os nossos bens, né? Deixados pelos nossos antepassados, e que isso deve ser para a posteridade, né? Para as futuras gerações, lembrar dos feitos, né? Dos grandes desbravadores, daqueles que realmente marcaram o seu tempo e que deixaram, né, as suas marcas, né, na história do povo sergipano, tá bom? Então, nós temos aí, né, o conceito de patrimônio material tangível. E nós temos também o patrimônio imaterial, né, ou intangíveis, né, que nós podemos observar que está relacionado aos saberes, às habilidades, às crenças, as práticas, o modo de ser das pessoas, as manifestações musicais, cênicas, os rituais, as festas que marcaram a vivência coletiva de um povo, né? Quando se fala de patrimônio imaterial, intangível, nós estamos falando de coisas como, por exemplo, né, a forma artesanal de fazer o queijo mineiro. E isso é uma manifestação, né, como vocês podem ver aqui, das habilidades das pessoas. Né? Nós temos também o frevo, que é um patrimônio imaterial. Lá em Pernambuco nós temos a capoeira, né? Nós temos tantas coisas interessantes, o Bumba Meu Boi, nós temos como as congadas, os marujadas, nós temos tantas manifestações culturais, né, artísticas, né, tanto do nosso Brasil como no estado de Sergipe. Nós temos o Ciro de Nazaré, né, nós temos o Ciro de Nazaré, que também é um patrimônio material mundial, né, foi reconhecido também pelos órgãos competentes da Unesco. Hoje é um patrimônio mundial, imaterial mundial. Então nós temos aí muitas coisas interessantes, né, no nosso Brasil a respeito de patrimônio. Tudo isso, outro patrimônio material é a Feira de Caruaru, também muito conhecida, e todas essas manifestações, né, de pratos típicos, né, de danças, festas, rituais, as crenças, tudo isso caracteriza, né, nosso patrimônio
imaterial do nosso grande Brasil. Tá bom? Muito bem. Nós temos essa riqueza, toda essa grandeza, toda essa maravilha, né, de coisas que foram produzidas pelos nossos antepassados e que nós temos que conhecer, né, nós temos que valorizar. Porque se nós esquecermos, né, da nossa história, daquilo sabe, que foi as conquistas de um povo, e esse povo é o povo brasileiro, estamos falando especificamente do nosso povo, nós vamos realmente se perder no tempo, vai perder o sentido da nossa existência. Nós não vamos realmente compreender, entender, né? A partir de tudo que foi desbravado lá no início, né? Desde da colonização, desde o início dos primeiros habitantes do Brasil até os dias de hoje. Né? Então a gente precisa conhecer essa história, o desfecho, o andamento e valorizarmos, né, tudo aquilo que foi produzido pelos nossos antepassados e lembrando que devemos preservar para as futuras gerações, tá bom? Então nós temos aí o conceito de patrimônio pelo IPHAN, nós temos aí a definição do que é patrimônio material, o tangível, e patrimônio imaterial, o intangível, tá bom? Muito bem, agora nós vamos passar, né, nesse momento para um quadro, né, dentro do nosso vídeo, nesse canal, muito importante, né, do qual eu tenho, sabe, desenvolvido com muito carinho, com muita atenção. Eu peço que você realmente compartilhe conosco, né, vivencie esses momentos maravilhosos, né? E esse quadro que eu chamo Minhas Memórias, Minha História. Bom, antes de mais nada, né, no meu último vídeo, nós contamos a história do homem e a botija de ouro, né, que foi contado com minhas memórias, né, são as minhas memórias, são as minhas lembranças, de uma história contada pelo meu avô, Lacerda Aragão. Sim, meu avô ele contava muitas histórias e essa foi uma das histórias que ficou registrado, né, na minha memória com uma lembrança, aqueles momentos maravilhosos que passamos juntos. E no último vídeo nós compartilhamos essa história muito interessante, a história do homem e a botija de ouro. Né? Muito bem. Hoje nós vamos contar uma história, né, que foi também é uma memória, é uma lembrança, né, de um momento muito especial na minha vida, quando eu era criança, e que foi contada por uma pessoa também muito especial, o nome dela é Natália Alves dos Santos. Ela era conhecida como Tia Natá. Né? Toda a família Azevedo sabe muito bem, né, quem é essa pessoa, porque ela é membro dessa família maravilhosa, uma pessoa que, sabe, que marcou a minha infância, tinha um carinho muito grande, e eu quero compartilhar, né, essa lembrança, né, essa memória de uma história que ela contou a respeito, né, de três irmãos e os presentes. Certo? Então hoje nós vamos compartilhar a história de 3 irmãos e os presentes. Certo? Muito bem, vamos lá. Havia num povoado um senhor que morava com os seus filhos. E eles moravam e viviam da agricultura. Eles trabalhavam na agricultura. E chegando um certo dia, o seu filho mais velho, olha que coisa interessante, o seu filho mais velho decidiu ir embora. Ele disse: pai, eu quero viver a minha vida, eu quero seguir o meu destino, eu quero seguir e tomar o meu rumo, e eu quero ir embora. Peço a sua bênção, porque a partir de hoje eu estou indo embora.
pai, ao receber essa notícia, ele ficou muito perplexo, porque ele não imaginava que o seu filho fosse embora. Era o seu filho mais velho, né? Entre os 3 filhos que ele possuía. Mas, apesar da tristeza de saber que o seu filho mais velho, iria embora, ele foi até a sua casa, né? E foi lá e trouxe um objeto. E, olhando para o filho, disse: filho, toma essa capa, te dou este presente. Certo? Essa capa, ela tem um segredo, um mistério muito interessante. Toda vez que você se sentir no meio da estrada, inseguro, né, preocupado com alguma coisa, é só você colocar essa capa que ela vai te fazer invisível. Era o presente da capa invisível. E aí ele pegou aquele presente, né, agradeceu o pai, e ele seguiu a sua caminhada, a mundo afora. Né? Passando pelas estradas, ele chegando, né, muito próximo de uma grande fazenda. Lá ele se aproxima e pede guarita. Né? Ele chegando lá, pergunta ao fazendeiro se haveria possibilidade dele ficar lá, né? Inclusive trabalhando. Né? Então, o fazendeiro de imediato disse que ele poderia ficar, porém, ele iria analisar se realmente ele teria condições ou não de ficar. Mas aí ele deu por um tempo, né? Passou uma estadia, e ali ele conheceu as pessoas que moravam ali naquela fazenda, uma fazenda grande, bonita, né? Muito gado. E ele, compartilhando, conversou com um dos empregados a respeito do presente que ele havia recebido do seu pai. Certo? E, na verdade, a pessoa que trabalhava para o fazendeiro, de imediato, foi lá e contou para o fazendeiro: olha, ele tem, né, um objeto que é uma capa. E ele contou que se ele colocar essa capa, ele fica invisível. Você já imaginou uma coisa dessa, né? Um presente onde a gente coloca uma capa, né? Que é uma capa, e você coloca essa capa e você fica invisível? Pois é exatamente o que aconteceu. Né? Ele colocou essa capa, ele colocava essa capa e ficava invisível. Então, quando o fazendeiro ele percebeu que isso poderia lhe render, né? Então, eu diria assim, tirar vantagem dessa situação. Então ele armou uma situação para que eles pudessem tomar todo custo, enquanto ele dormia, aquela capa. E foi exatamente como eles articularam. Ele e a pessoa que trabalhava lá na fazenda, que era o seu empregado. Então, enquanto ele estava dormindo, ele foi lá e mexeu nas coisas dele, pegou, encontrou a capa e escondeu. Né? Colocou uma outra capa dentro para enganar e pegou essa capa e guardou. Quando chegou, né, no outro dia, chegou a hora do fazendeiro dar a resposta, ele foi lá e deu a resposta e disse que não haveria possibilidade. Né? Que ele teria que ir embora, que não tem emprego, que ele teria que realmente deixar a fazenda. E muito triste, ele pegou suas coisas e foi embora. No meio do caminho, quando ele abriu, ele percebeu que a capa não estava. E ele disse: aquele fazendeiro me enganou, ele me roubou. Vou voltar para a casa do meu pai e vou contar a história do que aconteceu. E aí, ele voltou, o filho mais velho voltou para a casa do pai, e o pai, feliz porque o seu filho havia retornado, mas aí ele contou essa história. Né? Essa história de que o que aconteceu na estrada e que o fazendeiro acabou ficando. Mas aí, né, o filho do meio, né, o número 2, ele disse: eu vou lá, eu quero ver se realmente esse fazendeiro ele vai me enganar. Então veja só,
Aí o filho chegou, o pai disse, meu pai, eu vou lá, eu vou resolver essa situação. Aí o pai disse, olha meu filho, você tenha cuidado, né? Você não conhece direito quem é esse fazendeiro, né? Ele pode ser um homem de muitas posses, um homem, né? Pessoas com muita gente armada, então você tenha muito cuidado. Mas veja só, eu vou te dar um presente. Aí ele foi lá e quando pegou ele trouxe uma toalha. Ele disse, olha, essa toalha, toda vez que você sentir fome, você pode abrir toda a toalha e dizer estas palavras, comporte-se mesa. Automaticamente a mesa ficará surtida, né, de comida. Você não vai passar fome. Aí o filho ficou feliz, né, o filho do meio, e ele foi na estrada, o filho mais velho tinha dito como era e tal, ele foi. Chegando lá na fazenda, ele falou a mesma coisa, eu gostaria, né, de encontrar emprego e tal. Aí, por um momento, ele ficou distraído com tanta beleza na fazenda, se encantou demais que acabou esquecendo realmente do que ele ia fazer. Ele viu, de fato, né, era um fazendeiro muito rico, muito, sabe, tinha muitas posses, muitos animais, e ele realmente desejou ficar trabalhando ali naquele lugar, né? E ficou tão encantado, né, que chegando à noite o fazendeiro disse, vamos preparar um jantar e você hoje janta conosco. Aí ele disse, olha só, eu vou colocar essa toalha aqui na mesa e não precisa preparar nada, né? É só eu dizer, comporte-se mesa e aí nós vamos ter toda a nossa janta para hoje à noite. E ali ele sem entender, né? O fazendeiro sem entender, como assim, né? Colocar uma toalha na mesa e dizer comporte-se mesa. E assim ele fez. Ele colocou em cima da mesa e disse comporte-se mesa. E ali apareceu, né? Tanta comida gostosa, tanta coisa boa que o fazendeiro, junto com sua família, né? As suas filhas, ele tinha 3 filhas, né? Muito bonitas. E eles comeram juntos ali com sua esposa e ele. Muito bem. Chegada a hora de dormir, né? Então, o fazendeiro novamente já articulou. Eu não posso ficar sem essa toalha. Né? Eu tenho que tomar posse dessa toalha. Essa toalha tem que ser minha. Então, enquanto eles dormiam, enquanto ele estava dormindo, novamente lá vai o fazendeiro articular, né? Articular toda essa, maquinar toda essa maldade contra ele, né? No caso, roubar aquela toalha. Então, enquanto ele dormia, eles foram lá e roubaram e colocaram uma toalha semelhante, né? Para que ele não desconfiasse. Quando chegou no outro dia, ele disse, olha, infelizmente, você vai ter que partir porque nós não temos emprego para você. E ele foi embora, né? Sem perceber o que tinha acontecido. No meio do caminho, quando ele abriu, que sentiu fome, né, retornando para casa, ele percebeu que a toalha não estava, né, que ele foi enganado. Então ele voltou para casa contando a mesma história. Né, oh meu pai, eu fui enganado, o fazendeiro me enganou e eu perdi a toalha, o presente que o Senhor me deu. O mais novo, ouvindo essa história toda, disse, eu quero ver se ele vai me enganar. Meu pai, eu peço a tua bênção e eu vou voltar com os presentes que esse fazendeiro roubou dos meus irmãos. E ali o pai dele disse, meu filho, tenha cuidado, vá, mas tenha cuidado, né? Porque esse fazendeiro já enrolou seu irmão mais velho, seu irmão do meio, e ele pode também enganar você, certo? Ele disse, não, meu pai, eu vou, porque isso não vai ficar desse jeito. Tá vendo aí? Ele estava seguro, ele disse que, né, ele ia atrás dos presentes que o fazendeiro roubou dos seus irmãos. O pai disse, espera aí, eu vou aqui, vou pegar algo para você. E daqui a pouco, quando ele volta, ele dá a ele um cacete, um cacetinho. Ele diz, pai, para que esse cacete? Ele fez, olha, esse cacete é o seguinte, para quando você se sentir em perigo, né, toda vez que vier, você basta dizer, dá-lhe cacetinho. E o cacetinho vai bater em quem
realmente se levantar contra você, né? Aí ele fez, tá certo, você segura o cacetinho, não deixa ninguém topar. Só você que pode segurar o cacetinho. Porque se alguém topar, vai ficar agarrado nele. E aí o filho mais novo, disse, tá certo, filho. Seguiu o seu destino até a fazenda. Quando chegou lá, da mesma forma, recebeu, não contou nada, né? De que ele era irmão dos outros dois que foram. E chegando lá, da mesma forma, foi recepcionado, ele disse, eu gostaria de ficar, tal. E aí, ele contou, né? Que ele contou para conversando, né? Ele acabou comentando a respeito do efeito que esse cacetinho ele tinha. Então, enquanto ele estava dormindo, eles foram lá, da mesma forma, foram lá tentar roubar o cacetinho dele. Só que aí aconteceu uma coisa triste que eles não esperavam, que ele não contou, é que aquele que pegasse fora o filho, né, ia ficar preso. E todos que tocarem nele ia ficar preso também. E naquele momento, quando eles pegaram o cacetinho, eles ficaram presos. Já imaginou uma coisa dessa? Eles ficaram agarrados e aí o outro foi tentar ajudar para tentar soltar e ficou agarrado e aí todos eles ficaram e muita gente acabou indo e foi quando ele acordou e viu, né, aquela situação toda, né, e disse, então quer dizer que o Senhor pretendia me roubar. Ele fez, me tira daqui, me tira, como é que eu faço para soltar esse cacetinho da minha mão? E todos estavam agarrados. Ele disse, olha, eu vou soltar, mas aí o Senhor vai ter que prometer devolver todos os presentes, né, dos meus irmãos que o Senhor roubou, certo? E além disso, o Senhor terá, né, que dar as suas filhas em casamento. Cada uma das suas filhas vai casar com uma comigo e com os meus irmãos. E ele disse, está certo, está certo, está certo. E ali ele foi lá, pegou o cacetinho, e eles se soltaram, e ele foi lá, pegou a toalha, e também pegou a capa, e devolveu e entregou ao irmão mais novo. Ele disse, olha, eu vou em casa, vou chamar meus irmãos, certo? Vou falar com meu pai, vou devolver, e nós vamos voltar aqui e vamos organizar o casamento. E o fazendeiro disse, tudo bem, tá certo, porque se eu voltar e o senhor fizer qualquer coisa errada, o senhor já sabe o que vai acontecer, né? Então, ele foi em casa, avisou o pai, e né, eles reaviu todos os seus presentes, os seus irmãos, e depois eles voltaram, o fazendeiro organizou uma grande festa, né? E ali houve o casamento dos 3 irmãos com as 3 filhas do fazendeiro, foi um grande banquete, uma festa que marcou, né, aquela época, uma grande festa, certo? E ali eles ficaram felizes. Eu quero te dizer que essa história, quem me contou foi Tia Natá, quando eu era criança. E eu me lembro que na noite do período junino, na noite de São João, quando ela botava uma fogueira, e ali a gente assando milho, e ela contava aquela história, e eu ficava ali ouvindo aquelas histórias, e eu fiquei tão impressionado como ela contava, né, com o coração, como ela contava aquelas histórias realmente com toda a alma do seu ser. Isso me chamou muita atenção, e isso ficou muito marcado na minha vida. Tia Natá, era assim também que a gente chamava Tia Natá, porque ela me tinha também como sobrinho. E essas foram, né, uma história que ela contou e que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que a gente possa aprender, né, com tudo isso, com todas essas coisas que os antepassados, né, as pessoas antigas, elas compartilhavam, elas comentavam, e elas realmente falavam e contavam essas histórias
com tanto amor, né, sabe, com tanto entusiasmo, que a gente ficava olhando, vibrando, não se distraía não, porque ficava querendo mais, querendo ouvir aquela história, tá certo? Eu agradeço muito, muito a vida de Tia Natá, por tudo que eu aprendi, pelo carinho, na simplicidade, né? Da forma como ela tratava, como ela acolhia a gente. Dormi muitas vezes na casa dela e ela sempre contando essas histórias. Uma pena que eu não consigo lembrar de tudo, de tantas histórias que ela contava, mas eu sei que, né, estaremos compartilhando tantas outras histórias que são memórias, lembranças de pessoas também que marcaram a vida de outras, além da minha própria vida, a vida de tantas outras pessoas, tá certo? Que a gente possa, através desse momento, né, poder refletir, lembrar e se alegrar, né, com coisas que realmente aconteceram na nossa vida e que trouxe marcas tão indeléveis, né, tão marcantes, tão profundas. Tá? Eu jamais esquecerei e eu estou compartilhando aqui com vocês. Tá bom? Quero muito agradecer esse momento, né? Estamos finalizando esse vídeo e agradeço muito a sua presença, tá? Por você ter, sabe, ter entrado no nosso canal e ter visto tudo isso, ter assistido, todo esse compartilhar, não só do conhecimento historiográfico, patrimonial, mas também dessa história que é as minhas memórias e as minhas lembranças, tá bom? Eu quero te dizer o seguinte, não esqueça, né? Inscreva no nosso canal, né? Deixe seu comentário, compartilhe. Se você lembra dessa história, ou através, né, eu contando a história, você lembrou de alguma coisa que marcou, que trouxe boas lembranças, lembranças saudáveis, comente lá, né? Dizer, essa história também marcou a minha infância, essa história marcou a minha vida, também fez parte, né, da minha vida. Então deixa lá o seu comentário, né? Deixa lá o seu like, tá? E não esqueça, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Nosso canal é Histórias e Memórias Contadas, tá bom? Então eu agradeço a sua participação e conte conosco, nós estaremos aí contribuindo um pouquinho, né, com o nosso conhecimento nessa construção do saber historiográfico e contando essas histórias vivenciadas por nós, seja histórias reais ou histórias fictícias. Tá bom? Deus abençoe e fique com Deus.